Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou contar pra vocês, como prometido no último vídeo, mais um testemunho lindo sobre a vida do Heitor, sobre a vida do meu filho, do qual ele passou, do qual eu passei também, que foi um tratamento pra mim. E eu quero muito que as mãezinhas aqui de plantão, elas se identifiquem comigo, porque quando é pra viver um testemunho, a gente vive. E Deus não nos poupa, né? Mas é isso aí, gente. Quem vive testemunho vive de milagres, não é mesmo? Então, se a gente somos cristãos, que a gente fala que vive de milagre, Deus vai colocar a gente pra viver milagre. Faz sentido? Então, vamos embora pro vídeo, que eu tenho muita coisa pra contar pra vocês. Eu tenho muitas novidades pra contar pra vocês. E vamos começar por essa história linda, que eu tenho certeza que muitas pessoas também vão se identificar e vai ser muito edificante para a vida de muitas pessoas por aqui. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero estar pedindo desculpa para vocês, porque o meu ring light ainda não chegou e eu tô filmando com o celular na minha mão, então pode ser que não fique muito estável. Considerem que isso é um vlog, porque também vai ter muitos vlogs por aqui, né? Ó, mas eu vou fazer de tudo para tentar ao máximo estabilizar o celular para vocês, tá bom? Consegui um apoio aqui, eu acho que ficou melhor, enquanto a gente não tem o ring light, a gente vai se virando como pode. Mas Deus me chamou pra fazer esse vídeo hoje, então eu só vou obedecer, né? Gente, no dia 19 de fevereiro desse ano, meu aniversário de 33 anos, eu tive o pior aniversário que alguém poderia ter, que alguma mãe poderia ter na vida, né? Só não foi pior porque o meu filho, graças a Deus, ele tá bem, ele hoje se recuperou muito bem. Mas eu vou contar pra você toda a história, toda a agonia que eu passei nesse dia. Era dia 18 de fevereiro, eu tava trabalhando, porque quem não sabe, eu trabalho em home office com marketing digital. Eu tava trabalhando aqui dentro de casa e o Heitor começou a tossir. Eu não sei se as mães que têm bebês com asma vão se identificar, mas quando o Heitor começa a tossir muito já é um sinal de alerta, porque para muitas pessoas pode ser uma simples tosse, mas para ele que tem asma é um sinal de alerta porque a tosse faz com que ele fique muito cansado e começa a ter chiado no peito. Então eu comecei a observar essa tosse e eu vi que ela estava aumentando cada vez mais. Já comecei o medicamento corticoide, bombinha, como quem tem asma que já sabe quais são os medicamentos necessários para acalmar a asma. E fiz com que ele dormisse um pouco, porque ele tinha acordado cedo. Eu falei assim, eu vou botar ele para dormir um pouquinho, porque quando ele acordar, ele deve acordar melhor. Ele dormiu e quando ele acordou, gente, ele acordou 3 vezes pior. Ele não conseguia respirar, ele não conseguia falar, ele não conseguia se mexer direito, começou a ficar fraco. E nisso o pai dele chegou. Ele falou, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, ele dormiu e ele acordou assim, desse jeito. Começamos a acalmar ele, tentamos fazer ciclos de bombinha pra ver se ele melhorava. E até que ele deu uma acalmada, mas aí já era 6 horas e a noite foi passando e ele foi piorando. Esse dia 18 de fevereiro de 2025. Quando foi umas 8 horas da noite, ele começou a tossir, ele começou a piorar e a gente não sabia mais se fazia mais bombinha e poderia ser prejudicial ou se a gente levava no médico. Mas sabe quando seu coração diz assim, se você levar no médico, você vai ficar. E eu não queria, eu queria que ele melhorasse em casa, eu já tava fazendo de tudo pra ele melhorar em casa e nada dele melhorar. Decidimos levar no médico quando não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer. Fomos pra fora. Levamos ele aqui pra fora, pro quintal, pra ele respirar um pouco e nada. Então, levamos ele até que a gente teve uma ideia de sair de carro pra pegar um ar perto da praia. De repente ele melhorava um pouco. Fomos daqui, nós moramos em Governador Celso Ramos, fomos daqui pra Florianópolis, que é em torno de 40 minutos, mais ou menos. E fomos lá pra Florianópolis com a janela do carro aberta, orando já. O meu esposo clamando no carro, Senhor, ajuda o meu filho. E eu tô muito mal, Senhor, muito mal. Mas conforme a gente foi andando de carro, ele foi melhorando um pouquinho. Chegamos perto da praia, procuramos um local bem arejado, ele respirou um pouco e até então a tosse cessou. A gente ficou muito feliz, voltamos pra casa. Mas quando chegou aqui, é porque na BR a gente entra à direita para entrar em Governador Celso Ramos e a gente tem uma serra. E a gente precisa atravessar essa serra para chegar na cidade. Então, quando a gente entrou na serra, ele começou, acho que, ficar enjoado e começou a tosse voltar muito. E foi a gente chegar em casa, a gente botar o pé no chão de casa e a gente olhou um para o outro, não precisou nem falar nada. Vamos ter que voltar pro hospital, o negócio tá sério, não tá fácil. Voltamos pro hospital. Não, minto, levamos ele na UPA. Primeiro levamos ele na UPA.
Chegando na UPA, ele já entrou, nem precisou mais ser atendido, nem precisou mais ficar esperando, ele já entrou direto e já foi direto lá pra sala a sala vermelha, não sei se é assim que fala, mas é a sala de pacientes mais graves. E a doutora começou já a fazer mais ciclos de bombinha. Eu expliquei que ele já tinha feito ciclos de bombinha, ela colocou mais ciclos de bombinha. E dali para ali, gente, só foi piorando, porque era dia 18 de fevereiro, um dia antes do meu aniversário. E na UPA ele ficou em observação, fazendo ciclos de bombinha, corticóide na veia pra ver se melhorava. E ele não tava melhorando, não tava apresentando nenhuma melhora. E isso já era 1h da manhã. 1h da manhã, a doutora falou que ele teria que ser transferido pro hospital infantil e solicitou uma ambulância. Gente, pensa como eu entrei naquela ambulância, gente. Só de lembrar já tá me dando vontade de chorar. Porque foi desesperador, assim, levar o Heitor na ambulância atrás, porque ele não... a doutora falou pra mim que eu não podia ir atrás com ele, porque se elas precisassem fazer alguma manobra de ressuscitar ele, né, alguma coisa, qualquer coisa que acontecesse, eu não poderia estar ali porque poderia atrapalhar, então eu deveria ir na frente. Então o Heitor foi atrás sozinho na ambulância, eu fui na frente da ambulância. Gente, pensa, eu olho para aquela ponte Hercílio Luz de Florianópolis e eu lembro desse dia. Toda vez que eu olho para a ponte Hercílio Luz, eu lembro desse dia. Porque a ambulância chegou na entrada da ilha de Florianópolis e eu já vi aquela ponte linda, maravilhosa. E eu tava tão triste nesse dia. Gente, eu não sei explicar a tristeza que eu tava nesse dia. É uma tristeza comparada com o dia que a minha avó, que eu era muito apegada com a minha avó partiu. A minha tristeza nesse dia era comparado a esse dia que a minha avó partiu. Eu tava realmente muito triste. Quando a gente chegou no hospital, eu tive que fazer a ficha dele. Depois eu entrei lá no quarto onde ele tava, no hospital onde a ambulância tinha deixado ele. As doutoras da UPA de Biguaçu, super atenciosa. Não tenho nada o que falar, me trataram super bem, desde a hora que eu cheguei até a hora que eu fui transferida pro infantil. Me deram tchau, deixaram o Heitor lá direitinho. E a doutora... E a partir daí, o hospital infantil pegou o Heitor pra cuidar, né? E, gente, eu sei que ele tava assim meio que dormindo. A doutora botou o medicamento, que é a bombinha, na veia dele, né, pra ele tomar. Gente, eu sei que de repente o coração do Heitor começou a disparar naquela máquina. E a máquina começou a fazer pim, pim, pim. Gente, me bateu um desespero. E ele começou a se mexer, a ficar agoniado, assim. Me bateu um desespero, porque assim, eu vejo série de médico, né? Então, eu sei que quando aquela máquina tá fazendo pi, 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 é porque tem alguma coisa errada. E eu vi o coração dele indo a 200 batimentos cardíacos por minuto. Gente, uma criança de 7 anos com batimentos cardíacos indo a 200 batimentos por minuto. E ele se mexia, ele tava agoniado. E eu comecei a chamar a médica, não tinha ninguém, só tava eu e ele. Eu comecei a tentar chamar a doutora, tá acontecendo alguma coisa com o Heitor, tá acontecendo alguma coisa com o meu filho. E não tinha ninguém, até que veio uma enfermeira. A enfermeira super olhou assim. Eu falei, isso tá certo, o batimento dele tá muito alto. Tá sim, a doutora que passou. Tipo, eu não quero saber se a doutora que passou, eu queria saber se tava certo, né? Meu filho, pra mim, tava acontecendo alguma coisa com ele ali. E eu tava desesperada. Aí passou a madrugada toda ali, quando foi 6h da manhã do dia 19 de fevereiro, ele foi pro quarto, direto pra UTI. E na UTI do hospital infantil, tinha uma... Não, gente, foi muita coisa triste atrás de coisa triste. Ele teve que subir sozinho pra UTI. Eu fiquei um tempão lá fora aguardando, com as médicas sozinha com ele na UTI. E, gente, pensa na agonia. Imagina, as mães que já passaram por isso devem saber. A agonia de você deixar o seu filho na mão do médico entrando dentro da uma UTI. Você teve que ficar praticamente do outro lado do hospital esperando ser chamada pra entrar. Demorou, assim, cerca de, sei lá, meia hora. Aí me chamaram, pode entrar. Chegou lá, ela falou assim, ele vai ficar sem camisa, só de cuequinha, porque ele não quis botar a roupinha do hospital, ele não quis ficar com aquela blusinha de bumbum de fora, ele quis ficar de cuequinha. Eu falei assim, tá bom. E o Heitor, ele tava muito molinho, gente, ele tava com o negocinho do oxigênio no nariz, mas ele tava muito molinho, ele é uma criança brincalhona, e ele tava muito molinho nesse dia. Isso já era 6h da manhã do dia 19 de fevereiro, né? Ou na madrugada, 5h da manhã, não sei, gente, eu já não sei, eu sei que era já
ou na madrugada ou no dia seguinte. Era na madrugada, porque eu passei a madrugada chorando e o Jefferson, eu não tinha levado o celular, gente, olha a loucura. Naquela loucura de sair pra ir logo pro hospital, eu não tinha levado o celular. Eu não tinha levado o celular, então eu tava sem comunicação com o Jefferson. A última vez que a gente se comunicou, ele falou, vou pra casa, vou pegar as roupas e volto. Era de manhã, era de manhã. Gente, eu não vou saber direito a cronologia, mas era algo assim, ele foi pra casa, voltou com as roupas e tal, e eu fiquei lá esperando. E tipo assim, gente, foi assim, sério, a pior noite da minha vida. Foi a pior noite da minha vida, eu não parava de chorar. Tanto que quando o Jefferson chegou com as roupas, eram umas 10 horas, eu nem tava com comunicação com ele. Eu fui sair pra ver aonde ele tava. Ele tava lá esperando, parado, assim, meu esposo. E ele olhou pra minha cara assim, o que aconteceu? Porque eu tava, tipo assim, com a cara de muito choro. Vou até botar uma foto aqui, que eu tenho uma foto desse dia. Eu tava com um olho muito inchado, eu tava chorando muito. Foi o pior dia da minha vida, gente, sério. O segundo pior dia da minha vida. O primeiro foi quando a minha avó morreu, mas esse foi o segundo pior dia da minha vida. Só perde pra quando a minha avó morreu. E eu falei, não, ele tá a mesma coisa, mas eu tava fraca, gente. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar o quanto eu tava fraca nesse dia, assim, emocionalmente falando. E o fato é que eu não tava conseguindo orar. Teve uma hora que eu fui pro carro e eu falei assim, eu não tô conseguindo orar, eu não tô conseguindo ter um momento aqui com Deus, mas eu preciso ter. Então teve uma hora que eu pedi pra revezar com o Jefferson e fui pro carro. E nessa hora eu abri a Bíblia e tava escrito assim, Deus está aqui. Eu não sei o versículo, Deus não me permitiu orar, Deus não me permitiu memorizar o versículo, mas eu li, Deus está aqui. E aquilo foi o suficiente para me dar toda a força que eu precisava para passar naquele momento, porque se eu não tivesse visto aquilo, eu nem sei, eu não tava com força nenhuma, eu li aquilo, parecia que eu levantei, parecia que Jesus estava assim, ó, igual um, sei lá, literalmente um super-herói do meu lado, que eu tô com você, eu vou embora. É o que eu senti da hora, gente. Então aquele ali me deu força, mas a minha parte humana, emocional, obviamente, ainda tava muito fraca e eu não conseguia parar de chorar, gente. Não dava. Foi bem ruim. Então, no decorrer do tempo, eu observei que o Heitor tava melhorando aos poucos. A psicóloga passou lá, brincou com ele, deu coisa pra ele pintar, deu sorvete pra ele. Depois que ele tomou um sorvete de uva, parece que ele, sei lá, melhorou. Do nada, gente, por causa de um sorvete de uva. Depois ele começou a comer. E nisso começou uma corrente de oração, de pessoas orando por ele. Eu chamei no WhatsApp, e até então eu não tinha feito isso. Eu chamei no WhatsApp, gente, olhem por Heitor, a situação tá crítica, ele tá na UTI. E muita gente orou pelo Heitor. Pessoas da igreja que eu nem conhecia, estavam fazendo corrente de oração pro Heitor. E com certeza, gente, com toda certeza, foi isso que fez o Heitor melhorar. Por quê? Eu vou só resumir aqui pro vídeo não ficar muito longo. Porque o Heitor começou a do nada, a saturação dele de 85 ir pra 100. A mulher falou assim, se ele continuar assim, a gente vai tirar o oxigênio. Ele estava saturando 100 com oxigênio. Ela falou, se continuar assim, vamos tirar o oxigênio. Tirou o oxigênio e ele começou a saturar 100. Gente, de uma hora pra outra, tudo bem. Ele já estava tomando desde a madrugada o remédio na veia. Gente, mas mesmo assim, uma crise de asma forte. Eu creio, sim, que foi o poder da corrente de oração da igreja. Gente, não tem como. Só Deus mesmo pra mudar um quadro, assim, que estava de grave pra bom. De uma hora pra outra, literalmente. Tipo, 5 horas ele tava ruim, 6 horas ele tava bom. De uma hora pra outra. É Deus, não tem explicação. Então eu quero agradecer até quem orou pelo Heitor. Muito obrigada, porque, sério, teve muito impacto na vida dele. E depois, gente, disso, que ele começou a melhorar atrás da outra, vocês já viram na vida. Elas começaram a tirar o oxigênio pra testar e ele continuou saturando 100. Vocês já viram isso na vida? No mesmo dia, era no dia 19 de fevereiro, e eu falo que esse foi o meu presente de aniversário. O Heitor ter ficado bem nesse dia, apesar de eu falar, ai, foi o pior aniversário da minha vida. Mas o meu presente foi ele ter melhorado. Porque, gente, aí eu passei a noite lá do dia 19 pro dia 20 ainda na UTI. Vocês já viram alguém sair da UTI com uma crise de asma intensa, quase que ficando entubado, e sair da UTI, não ir pro quarto, ir direto pra casa? Foi isso que aconteceu com o Heitor. O Heitor tava tão bem. As médicas olhavam pra ele e falavam, nossa, ele melhorou muito rápido, não sei o que aconteceu. Geralmente não é assim, demora 3, 4 dias
Mas ele melhorou de uma hora pra outra, gente. Literalmente de uma hora pra outra. Eu vou terminar o vídeo aqui, porque como eu já expliquei pra vocês, eu tô sem ring light. Da próximo vídeo vai ter ring light, tá, gente? Prometo. Então ele melhorou de uma hora pra outra, literalmente. E vocês já viram alguém sair da UTI e ir direto pra casa. Vocês podem até ter visto, mas é muito raro. E o Heitor teve alta da UTI direto pra casa, de tão bem que ele tava. Tanto que na hora que o Jefferson, meu esposo, foi pegar ele pra ir embora, a enfermeira falou assim, ei, onde você vai com ele? Aí o outro enfermeiro, ele teve alta. Aí a enfermeira, ele teve alta? Sim, teve alta. E pra honra e glória de Deus, gente, o Heitor ficou super bem. Ele, de fevereiro pra cá, nós estamos em outubro, ele já teve outros resfriados que ele pegou, que ele teve muita tosse, mas a crise não desenvolveu a asma. Então, assim, eu não sei quem aí tem asma, mas toda vez que ele ficava resfriado era uma angústia, porque ele ia tossir e ia desencarretar. Era assim, era sempre assim. A asma desencarretava por conta da tosse, não era por conta da poeira. Eu sei que tem gente que desencadeia por conta da poeira, mas o Heitor não. É ele pegar resfriado e ele ficar tossindo. E pra honra e glória do Senhor, gente, ele teve resfriado agora no inverno, mas ele tossiu muito até, mas ele não teve nenhum resquício, nenhum pingo de que ia dar crise. Ele não teve, gente. E glória a Deus por isso, eu creio que meu filho tá curado. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês, as irmãs do Coque daqui, as irmãs do Reteté, é algo que eu me pergunto. Qual será o propósito disso? Por que no dia do meu aniversário? O que Deus quer me dizer com isso? Uma amiga falou pra mim que é pra eu aproveitar a vida. E realmente eu tava com a vida muito corrida, eu não tava parando pra nada. E aquilo me fez parar, aquilo me obrigou a parar, aquilo me obrigou a refletir, a dar importância que meu filho tá ali, né? Pela vida do meu filho, pela minha vida, pela vida do meu esposo, da minha família. Mas o que vocês acham disso? Qual o sentido espiritual? É realmente aproveitar a vida? Ou tem algo a mais aí? Eu só sei que eu brinco, que eu falo que o meu próximo aniversário tem que ser extraordinário, porque eu passei o meu aniversário chorando, desse ano chorando muito. Então eu falo pro Jefferson e pro Heitor, me surpreenda. Mas brincadeiras à parte, eu fiquei muito feliz. Isso é o que menos importa, né? Não ter comemorado meu aniversário, enquanto meu filho ali comemorou a recuperação, a cura da asma, que eu creio que aquele mal foi pra cura. E tem um post no meu Instagram que eu explico melhor, vou deixar aqui na descrição também pra vocês irem ver. Mas, brincadeiras à parte, isso é o de menos, o importante é que ele foi curado, né? Mas fica aí a reflexão, no dia do meu aniversário, eu não acredito em coincidência. Então acho que tem algo que Deus quer me falar e que eu quero aprender. Então fica aí a reflexão. Eu ainda não sei, eu ainda não entendi por quê, mas tem um propósito nisso e um dia eu vou descobrir ou não, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que é um testemunho. Eu contei, como eu falei, eu contei mais sobre no meu Instagram, que eu tava no calor da emoção e contei também em texto com mais detalhe. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês irem lá e conferir. Mas eu vou contar também outro testemunho com a vida do Heitor também. As mamães de plantão aí devem passar por muita coisa, né? Mas eu já passei, assim, coisas bem pesadas. Como eu falei no outro vídeo do vitiligo, né? Ele teve vitiligo, desde a gravidez eu enfrentei coisas bem pesadas de livramento de morte mesmo, desde a gravidez. Então, é o que eu falo, Deus tem um propósito muito grande na vida do Heitor e eu glorifico a ele por isso, né? Então é isso, gente. Um beijo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Continuem me acompanhando aqui, não desistam de mim, que em breve eu trago mais conteúdos, mais histórias, mais testemunhos. O próximo é quando ele teve uma crise de anafilaxia, que também foi bem tensa. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.